Como já foi dito antes, eu sou mestrando da Federal do Paraná. Perdão, gente. Atualmente tô botando uma pesquisa com esse título, né? Não é o título que está na apresentação que o professor havia lido ali. Eu conversei com o meu orientador, né, com o professor Celso, que está aqui na apresentação, e decidimos, né, tornar um pouco mais específico. Então, não é o esclarecimento kantiano, mas é especificamente a presença dos imperativos kantianos no conto A Carteira de Machado de Assis. Então, é um diálogo entre filosofia e literatura, né, como forma de apresentar uma nova metodologia para facilitar a compreensão da moralidade kantiana. Eu acho que o, essa minha pesquisa parte de um problema diagnosticado, né, do meu tempo de escola, que a gente, quanto professor, a gente percebe bastante tradições no espaço escolar, né? Cada aluno vem de uma tradição específica de um contexto familiar, e essas tradições, esses contextos entram em choque. É mais ou menos também o que, num texto que a gente trabalhou já no mestrado do Ronek, ele falava também de filosofias, né? Existe uma compreensão de estilo de vida, de uma filosofia particular, que muitas vezes foge da filosofia, ele chama filosofia com F minúsculo e com F maiúsculo, né? E também esse sala de aula é notável, né? Por causa que os estudantes vêm com certas apreensões de vida, né? Com certas respostas às questões elementares que a filosofia, por tradição, também dá a sua resposta, e a gente aí nota um grande abismo, né? Difícil de se permear. O meu objetivo é justamente estabelecer um paralelo quando a gente tem que entrar na difícil missão que é apresentar a moralidade kantiana. E para isso, eu estou pensando em usar como recurso, esse diálogo com uma tradição filosófica, mais especificamente também, né, se tratando da moralidade kantiana, o uso da literatura junto de alguns livros didáticos, né? Eu vou falar um pouco mais para frente, que a gente teve agora com o novo ensino médio uma mudança, né, no tipo de livro didático que vem para a gente. Eu tinha já preferência de alguns usos dos livros didáticos que eu usava, como, né, o Filosofando, tradicionalmente a gente chama, né, das Marias, e o do Diálogos, do Ricardo Melani. Atualmente, a gente tem que trabalhar com outro livro, né, que tem como recurso para os alunos. Propriamente falando, em Kant, ele não destoa tanto assim, no entanto, ele não tem a diversidade de materiais, né, como teria os outros dois livros que eu estava acostumado a trabalhar. Então, é uma coisa que eu vou estar acentuando também na minha fala. Então, uma questão que eu faço e que me coloco justamente é depositar esse diálogo, né, entre filosofia e literatura também, e mais propriamente falando, como que eu vou fazer isso, né, se tratando da moralidade kantiana. Então, o grande problema que eu parto diante desses conflitos, né, qual o recurso metodológico permitiria um contato problematizador da moralidade kantiana? E uma segunda questão, como o espaço escolar pode ser problematizado através dos imperativos da moralidade kantiana? Então, seria basicamente isso. Primeiro, uma problematização da moralidade kantiana, trazer, oferecer para o aluno contato propriamente com os imperativos, e depois usar essa problematização no próprio ambiente escolar, né, nos dilemas que podem estar aparecendo no próprio espaço escolar. Como solução e hipótese, né, eu tento procurar, primeiramente, né, em Machado de Assis, falando mais especificamente, né, essa possibilidade no contato com essa outra propriedade, discussão, né, querendo ou não, moral, além de outras questões que pode estar se colocando, né? E eu parto particularmente do encontro de problemas filosóficos na obra desse conto específico, que é a Carteira, de Machado de Assis. Eu tento, assim, primeiramente, apresentar o conto, né, que eu acho que eu vou ter que fazer um resumo aqui do conto, não sei se todos têm conhecimento do conto, que é
simula o roubo de uma carteira, né? Na verdade, não roubo, né? Esse é uma questão que ele coloca durante o conto. É que havia os personagens, né? Honório, que era um advogado não um sucesso, né? Não tão bem adquirido assim, estava bem em falência e tal. Que ele tinha a esposa dele em casa, né, Amélia, e uma filha, né? E ele estava num momento um pouco crítico, né? Devendo dinheiro na praça, enfim. Quando ele acha uma carteira no chão, e, e essa carteira no chão, ele vê que ela tá cheia de dinheiro e tá diante de um problema ético, né? Um problema filosófico. Roubaram ou não roubaram? No conto machadiano, né? O, ele, ele, ele acaba não entrando em muitos pormenores. É um conto só de 3 páginas, por isso que eu acho que ele é bem tranquilo em trabalhar em sala de aula também, né? Mas um outro adendo importante pro conto é que Honório também tem um amigo chamado Gustavo, que é advogado, só que o contrário deste, de enorme sucesso, né? E que era amigo da família, amigo dele, amigo da esposa. E tá, voltando pro contexto, o Honório, ele abre a carteira e vê que tem um dinheiro suficiente para pagar a dívida dele, só que percebe que ele tem um cartão de visita, né, dando o serviço do Gustavo, que é amigo dele, ou seja, a carteira, ele descobriu que a carteira, na verdade, é do amigo dele, também advogado Gustavo. Daí ele pensa, bom, do meu amigo eu não vou roubar. E que ele chega em casa, ele vê o Gustavo angustiado, conversando com a própria esposa do Honório, ele entrega a carteira e o ponto de Machado acaba aqui, né? O Honório entrega a carteira e vai se trocar para se preparar para o jantar, e o Machado continua contando para gente que o Gustavo pega a carteira e procura imediatamente um bilhete de amor entre o advogado Gustavo e a esposa de Honório, ou seja, o Honório estava sendo traído pelo amigo dele, que também era advogado. Então, o que eu trago, esse conto machadiano, né, que eu acho muito importante para a sala de aula, para os alunos, e peço para se colocarem no lugar de Honório, né, e levantar a hipótese, daí, se eles tivessem aberto o bilhete de amor, né, descoberto traição, o que eles fariam no lugar de Honório, supondo que fosse Honório? Isso é uma parte, né, que eu passo, né, e também passo um outro texto usando a auditividade que eu vou falar mais para frente, o que seria o imperativo categórico para os alunos, além do conto, o que fariam se fosse Honório ou não, eles também têm conhecimento do que é o imperativo categórico kantiano. E é mediante isso que daí é feito um debate no ambiente escolar, né, entre os alunos, cada um fala o que faria, né, já tendo consciência do que é o imperativo categórico, né, e muitos estudantes, né, ignoram a necessidade do imperativo ali, outros já fazem associação, isso aí varia de turma para turma, né, mas é importante como notar como às vezes isso é bem compreendido, né? E a gente começa a ver uma pluralização assim de respostas, né? E de critérios para tomar atitudes, enfim. Após isso, né, eu tenho por objetivo, né, a construção de um jornal filosófico, onde os alunos também vão estar podendo, né, colocar o recurso da escrita aqui, não só o da leitura, né, porque da leitura do conto, a leitura da parte do livro, que eu vou estar mostrando mais adiante, como forma também de combater um certo problema aqui na sala de aula, que eu acho que mais professores enfrentam também, que é o problema da leitura, né? Da leitura da escrita. E eu acho que é o próprio jornal filosófico, né? O que eu vou produzir enquanto produto, né? Que vai poder estar fazendo uma autoavaliação da minha metodologia através dessa colocação do conto machadiano, né? Especificamente do livro que eu vou estar trabalhando e da produção do jornal. A justificativa desse meu trabalho, né, é me colocar enquanto mais mediador, né, não colocar talvez uma aula que chega no sentido expositivo, né, já chegar explicando o que é o imperativo categórico, mas um professor que faz uma aula invertida, né, primeiro você coloca o problema, propriamente para o aluno, através do conto, através do texto, né, de Kant, no que está apresentando livro didático, para ver quais são as soluções que saem dali, quais são as respostas e qual vai ser, né, como que os alunos vão absorver ou não, né, a noção de imperativo categórico e da própria moralidade kantiana. Eu acho que com isso também a gente pode estar proporcionando um contato crítico com o próprio texto filosófico, além da facilidade, né,
está dando mais ferramentas para os alunos terem o hábito de estar lendo o texto didático, ainda que não seja aliás, no próprio livro didático, o autor também cita Kant. Então, contato não só com o livro didático, né, mas também com o próprio parágrafo do texto filosófico, do texto kantiano. E também, querendo ou não, uma ferramenta, né, na moralidade kantiana, do imperativo categórico, uma aplicação desses princípios no próprio contexto e ambiente escolar. O principal objetivo, os objetivos que eu tenho é diversificar o contato do estudante com o pensamento filosófico, uma preparação, né, como eu já havia dito antes também, do aluno com a própria leitura filosófica, uma democratização dos problemas filosóficos, na medida que ele também vai estar tentando pegar a noção de imperativos, na medida que conseguir diferenciar imperativo hipotético de imperativo categórico, ele vai estar usando o próprio contexto escolar, e também democratização no sentido de que não vai ser só eu expondo o problema, né? Vou estar dialogando com o Machado de Assis, que nós vamos transformar num plano filosófico, eu vou estar trabalhando com o autor do livro didático, e vou estar colocando Kant também, enquanto mais um que vai estar dialogando nesse ambiente todo, né? Além de estar também, né, indiretamente, né, trabalhando com conceitos de autonomia e também de liberdade que a aula vai acabar fazendo surgir. Aqui são os livros que eu havia relatado antes, né? Aqui um que eu mais gostava de trabalhar quando estava nessa aula. É uma aula que eu já dou há um certo tempo. Eu só vou estar agora juntando dois recursos, né? Que antes eu fazia o jornal quando dava uma eletiva aqui em Santa Catarina, conhecida por estudos culturais. Então era propriamente um trabalho de resgate das culturas, especificamente onde eu moro, litoral catarinense, a cultura suriana. Então, era um jornal que fazia o resgate da cultura do boi de mamã, né, a cultura do pau de fita, né, do uso da frente de mandioca, que dos açorianos é muito forte, e foi um sucesso, assim, né, os alunos, eles executaram o jornal, fizeram a pesquisa, leram o jornal, e, do outro lado, né, eu tinha essa aula do imperativo kantiano, que eu sempre gostei de trabalhar com a ajuda do conto machadiano, que também dava muito certo. Então, a minha proposta na dissertação é juntar duas aulas que o professor sempre guarda como carta na manga, né? Vamos ver se essa junção dá certo ou não. Mas a revisão teórica que eu trago, os livros que eu estava falando antes, eram esses, né? Eu sempre dava prioridade ainda para o livro do Melanie, que eu acho que especificamente em Kant é um pouco mais preciso e um pouco mais amplo, né? Assim, tem uma variedade que é melhor para usar em sala de aula do que o filosofando. Mas esse Identidade em Ação, que é o que tem agora aqui em Santa Catarina, também em relação ao imperativo categórico, ele me trouxe uma linguagem até mais, eu acho que mais acessível para o aluno, sem, no entanto, né, deixar de forçar um exercício, né, uma habilidade de leitura do aluno, né, tanto que ele cita o próprio Kant. Então, me parece até nesse contexto específico, né, tirando a parte de que ele não usa, como o diálogo usa, como o filosofando usa, né, recomendações de filmes, né, poesia em vários, especialmente filosofando aqui falando, né, usa bastante, identidade e ação não usa, mas falando propriamente do imperativo categórico, ele trata muito bem. Qual vai ser a minha metodologia, então? Eu quero, para ver se vai dar certo essa minha metodologia, é usar duas turmas pilotos, uma eu vou usar o conto, e outra apenas aula expositiva, né, com a leitura do livro didático apenas. Na turma 1 do conto, eu vou especificar agora como é que vai ser. Eu vou expor o problema filosófico, o conto Machado de Assis, vou começar diretamente com o conto, depois eu vou partir para a leitura do texto imperativo categórico, do livro didático Identidade e Ação, né, que é um texto curto também. Depois eu vou jogar o problema, né, a turma que os alunos responderão individualmente, se você fosse sonoro, o que você faria, né, e caso, né, se você fosse sonoro, né, vou especificar mais aqui, né, se você fosse sonoro e ao contrário deste, né, tivesse aberto a carta, o que você faria quando chegasse em casa, enfim, qual seria a sua solução? Aí aparecem diversos debates em sala de aula, né, soluções da mais variantes possíveis, né? Como eu falei no começo, a sala de aula ela é um ambiente de muita diversidade, né? Então é comum você ouvir coisas do tipo,
ia me separar da esposa, eu ia roubar a carteira, eu ia pegar a filha e ir embora, enfim. E coisas também do tipo de, não, professor, eu não roubaria, porque uma coisa é traição, outra coisa é roubo, e você vai estar se colocando no mesmo patamar de, do Gustavo, né? E outros também consideram que Gustavo era um excelente advogado, né? Então, o que me deixaria seguro de que o Gustavo também não me acusaria por roubo e não me processaria, minha situação pioraria mais ainda, né? E muitos também dão a resposta que eu quero, que é a resposta, né, kantiana de quem que foi impactado pelo texto né, do livro didático e disse que não roubaria, porque o roubo não, enfim, em si não tem nenhuma justificativa. Aí acontecem esses debates, como eu havia dito antes, né? E daí eu faço classificações, né? Evidentemente, você já pode imaginar, né? Cada turma, né, tem a sua característica, mas geralmente varia para mais respostas próximas do imperativo hipotético que do categórico. Os alunos devem, assim, né? Após feito isso, eu peço que os alunos também passem a pensar na realidade escolar, que eles comecem a montar novos problemas voltados à escola, né? Enfim, fila do lanche, né? Reserva do data show, enfim, N problemas que a gente que está em sala de aula sabe que volta e meia, problemas éticos que volta e meia acontece, né? Enfim, além da leitura dos problemas que eles mesmo evidenciam na escola, né? Aí eu entro com o jornal escolar, a gente vai divulgar tudo isso, né? Eu penso em distribuir em 6 equipes, né? Em que vão produzir 8 páginas de jornal. Eu separo o jornal assim, uma capa com entretenimentos, né? A parte mais técnica do jornal, em que eu vou dividir as equipes, né? Entrevista e busca de outras pessoas para tá falando sobre também. Uma produção crítica dos conceitos trabalhados, que eu posso deixar a cargo de uma equipe, uma dessas 6 equipes, né? E daí outra equipe vai relatar a dinâmica que foi feita no salário de aula dos imperativos, e outra vai estar vendo em relação aos problemas que foram criados no ambiente escolar, imperativos na escola, e a indicação de obras sobre os imperativos kantianos. Né? Indicação também aqui de obras, não, na verdade é de séries e filmes, que é uma coisa que o adolescente está muito inserido agora, né? Eu posso relatar aqui, né, The Good Place, que é uma série que trabalha bastante com os imperativos kantianos e que eu penso que vai ser lembrado. Já é falado para os alunos e vai ser muito lembrado, né, na hora de estar colocando como indicação para o jornal escolar. Agora, indo para a turma que eu vou estar fazendo paralela, né, que vai ter a metodologia expositiva e do livro, aí como eu não vou ter o jornal nessa turma, eu vou fazer depois uma avaliação contínua e cumulativa, né, antes da apresentação do imperativo categórico, né, a leitura do texto e a aplicação da prova, né, individual e sem consulta. Eu quero depois, né, comparar, né, quais turmas conseguiram compreender melhor a noção de imperativo categórico kantiano e quais conseguiram problematizar mais com a realidade escolar. Já tem um cronograma, né, pressuposto, é claro que eu não sei se vou conseguir cumpri-lo, já é o segundo cronograma que eu faço, mas acredito que até ali começando por meio de setembro, eu já tenho 2 turmas em mente, eu vou conseguir já começar a aplicar isso, né, para É, mim depois ver o que vai aparecer quanto, quanto produto, né, com licença, professor Alberto. toda. Apenas queria fazer menção ao tempo, que estamos nos nossos 20 minutos de exposição. Ah, tá, eu já Então, tô fazendo. pediria para concluir, para que possamos ter os 10 minutos de comentários e perguntas. Ah, Obrigado. ótimo. Eu acho que já é o último slide, inclusive. É, o Tá. último. Aqui é mais ou menos um modelo de jornal, né? Eu já poderia até ter colocado que o tema era cultural, né? Mas é mais ou menos isso, um título, resumo páginas, a ideia de imperativo categórico, ali o resumo do conto, né? Criação dos problemas éticos do cotidiano, que vai ser precisado pelos alunos, né? Colocado pelos alunos, exposição da dinâmica do imperativo categórico, feito em sala de aula, na outra página, produção crítica dos conceitos, vai ficar como equipe, indicação dos filmes que eu falei e palavras cruzadas, porque é um jornal, né? E daí eles poderiam até pensar em palavras cruzadas relacionadas aos conceitos que a gente viu em Kant. Mas isso é coisa para se pensar com mais cuidado ainda. Eu acho que eu termino aqui a minha fala.
Era isso, gente. Obrigado. Bom, Obrigada, obrigado, Alberto. Alberto. Professora Verônica, fique à vontade. Não, ia pedir para o Alberto interromper a apresentação para que a gente possa conversar com mais, com a visão melhor das pessoas. Tá aparecendo para vocês que eu interrompi? Ainda não, a apresentação ainda está, pelo menos para mim, aqui ainda está aparecendo na tela. Deixa eu ver se eu consigo. Deu? Deu certo. Ótimo. Professor Rafael? Eu não quis interromper a apresentação, que os seus slides não foram, você foi passando os slides no seu computador, não sei como que foi feito isso, mas aqui para nós... Não estava passando. Não passou, né? Os Que pena. slides, né? Então, em que estágio você está, Alberto, da sua pesquisa? Eu entrei esse ano, né? Começando agora. Você entrou esse ano. Eu tenho Um algumas semestre. questões. Sua pesquisa, se eu entendi bem, tem uma parte empírica, né, que você disse que quer comparar turmas, né? Aham, sim. A minha pergunta é se você quer realmente fazer isso, se verificar a necessidade de submeter ao comitê de ética. Sim. Até que ponto você vai utilizar os resultados, porque é uma pesquisa Uhum. Que tem uma parte empírica com seres humanos, né? Sim. E como que vai... E isso precisa ser detalhado, né? Então, de que forma você vai coletar esses dados, né? Fazer a análise desses dados, e aí seria interessante, antes de começar a pesquisa, a orientação é essa, né? Que submeta ao comitê de ética, para que o comitê de ética da sua universidade, né? Faça análise da metodologia, né? Então, você ter esse cuidado, né? Não sei se já foi feito, né? Isso é Não, já bastante... foi relatado pelo orientador, a gente dá uma olhada. Aham. Outro ponto que eu fiquei em dúvida é em relação ao produto, né? Eu não entendi se o produto, você vai construir o produto com os alunos, isso você vai apresentar na sua dissertação, né? Essa construção com os alunos, com a turma, ou você vai apresentar um jornal como um exemplo de produto, feito por você, né? Eu fiquei em dúvida em relação a isso. Como que vai ser nesse sentido? Você entende minha pergunta? O produto queria é uma... entender mais ou menos qual seria o produto. Isso, o produto que é o jornal, né? Ele será uma construção sua, né, junto com os alunos em sala de aula, e aí você vai apresentar na sua dissertação, né, ou você mesmo, né, só você vai elaborar o produto. Não, o produto é elaborado pelos alunos. Pelos alunos. Pelos Entendi. alunos, né? Você vai pegar a sua experiência na sala de aula com os alunos e vai, então, a partir dessa elaboração, você vai apresentar como resultado do produto na sua dissertação. É isso? Sim, sim. Os certo. alunos produzem o jornal, ele circula, porque o objetivo é fazer com que os alunos também leiam o que eles escreveram. Certo. E daí depois eu relato na dissertação. E o recorte que você faz é ensino básico, ensino médio, fundamental 1, 2? É médio. Ensino médio. Isso Médio. está claro na sua pesquisa, né? Sim, bem especificamente do mesmo terceirão, que é quando, né, ao longo dos anos eu tenho entrado no assunto de ética, geralmente deixo para o terceirão. Certo. Essas são as minhas questões, mais de esclarecimento, né? Professora Verônica? Alberto, primeiro eu gostaria de destacar um ponto bastante importante da sua pesquisa, que é você fugiu de uma armadilha muito comum, que é de misturar a ideia de que haja propriamente um problema filosófico na literatura, com a ideia de que a literatura possa ser usada para suscitar um problema filosófico. E me chama a atenção a maturidade com a qual você já começa a sua pesquisa, porque me parece que você assumiu, e aí me corrija se eu estiver errado, você assumiu a ideia de que o material literário, ele não é necessariamente em si algo que traz um problema filosófico, mas ele pode suscitar um tratamento filosófico.
Se for isso, me conte mais sobre como você pensa essa relação, porque não é incomum encontrar em pesquisas que utilizam a literatura um não tratamento do problema de se a literatura pode ser utilizada como filosofia, no sentido de que se tem um caráter propriamente filosófico. E aí entra-se em questões, às vezes, dificílimas, né, que é de trazer autores que defendem ou não defendem esse ponto. E me parece que você coloca ali como elemento motivador mesmo. Olha, nós vamos ler o conto, do conto nós vamos pensar, mas a filosofia está no lugar canônico, digamos. A filosofia entra com o texto do filósofo. Eu gostaria de que você recomentasse o meu comentário, digamos assim, para ver se é isso mesmo que eu entendi e quem sabe explorar um pouco como você pensa essas questões, que pode ajudar, inclusive, para outras pessoas, né, que pensam em fazer trabalhos que aliam literatura e filosofia, que não é uma relação dada, né? Não é uma relação dada. Literatura e filosofia tem uma questão filosófica aí, de saber a relação entre eles, né? Entre elas. É uma questão que eu não coloco. A professora está certa na introdução, professora. Eu acho que eu estou problematizando o conto. Em tese, não posso olhar para o conto sem a filosofia e dizer que ele já está ali um problema filosófico. Tanto que o conto ele é mudado a história, né? No conto em si, o Honório não descobre a traição. Vai descobrir para a gente, vai levantar a gente vai fazer uma ficção do conto, que já é uma ficção, né? Ficção da ficção. Então a gente vai bolar um problema filosófico. A gente vai roubar do conto e vai criar um problema filosófico e aplicar em sala de aula. Então parte desse pressuposto que a professora viu muito bem, né? Para mim, em tese, seriam dois polos diferentes. E ressaltar, né, que não há um problema nisso, né? Às vezes as pessoas elas têm assim, tem melindres em assumir isso, que a prática, que o ponto mais alto, digamos, da prática, ele está no elemento motivador. Isso não é um problema. Não precisa transformar esse elemento motivador em algo que ele não é, né? Atribuir um caráter filosófico para algo que não necessariamente tem, porque aí mexe-se num vespeiro, que tem que justificar, que tem que oferecer Então, gostaria de ressaltar esse ponto positivo. A gente poderia abrir só para ver se tem alguma questão das pessoas, porque a gente já está com o tempo, se não... Eu teria mais uma questão rapidinho, se ninguém tivesse, se alguém tiver, fica para depois. Não, professor, fique à vontade. Alberto, outra pergunta que eu tenho para fazer como ficou claro também na sua apresentação e agora na conversa com a professora Verônica, né, essa relação de filosofia e literatura, a partir do imperativo categórico, você pega o exemplo do conto Machado de Assis. Como isso vai aparecer no seu produto? Essa relação entre literatura e filosofia? No produto, no jornal, não aparece. Isso não seria um problema do ponto de vista, você trata de um tema, né, dessa relação entre literatura e filosofia, isso não aparece no seu produto? Como assim, professor? Não compreendi. Eu posso entrar nessa conversa? Claro. Porque talvez a ênfase na ideia de produto não esteja tão presente na UFPR. Talvez a ênfase seja maior na prática, né? O que se coloca como o centro da dissertação é a prática. Isso não quer dizer que não haja um produto, mas me parece, eu não sou orientadora do Alberto, né, mas me parece que no caso do Alberto, o produto não é o jornal, o produto é a sequência didática.
Me parece que é isso. O jornal ele faz parte de uma sequência didática, mas me parece que o produto, quer dizer, o que ele deixa, Alberto, só para você entender que sentido normalmente na UFPR se entende o produto, é aquilo que você deixa para os outros professores que poderão consultar a sua dissertação e dizer, bom, vou aproveitar, alguns, por exemplo, deixam um material didático, alguns deixam, no seu caso, me parece que o produto é a sequência didática que você vai, onde a sua prática está inscrita, mas me parece pela sua descrição, é algo que você precisa voltar lá com o orientador para definir se é isso mesmo, porque se o produto for o jornal, aí você volta para essa questão do professor Rafael, que aí se torna bastante importante. Aí seria imprescindível que aquilo que você mostra como central da sua fundamentação teórica estivesse presente no produto. Mas a intuição que eu tenho, professor Rafael, é de que o produto dele é a sequência didática, não é o jornal propriamente. O jornal faz parte da sequência. Seria interessante deixar isso. Desculpa, Roberto. Se for isso, essa segunda opção, né? Seria interessante deixar isso claro no próprio trabalho, né? Que o jornal é parte da proposta de sequência didática, né? Eu vou usar o jornal como uma avaliação da metodologia, né? Então, acredito que o produto seria a própria metodologia, então. Essa metodologia que eu vou estar apresentando. Não, Alberto, o produto não pode ser a metodologia, isso ele não pode. Ele pode ser sequência didática, ele pode ser o jornal, mas a metodologia propriamente ele não pode. Sequência didática, desculpa, eu confundi, professor. Aí sim, mas isso novamente, nós estamos colocando a questão para você, mas você volta com essa questão para o orientador. Sim. Não sei se ainda há tempo, eu até fiquei pensando, né, até onde você foi construindo, Alberto, né, essa relação entre literatura e filosofia a partir do imperativo categórico, eu cheguei pensando, bom, ele vai propor um produto, por exemplo, uma proposta de reflexão, né, de um entendimento do imperativo categórico a partir de análise de trechos do conto, né, trazendo trechos, ou recontando, reapresentando o conto sob a perspectiva do imperativo categórico, de uma maneira mais prática, assim, mais usual para o professor, né? Eu cheguei a pensar nesse sentido, né? Levando em consideração a sua apresentação, né?